Glória a Deus. Aleluia. Carta a Filemão, seu capítulo 1, versículo 18. Todos acharam? Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Carta a Filemão, capítulo 1, versículo 18, diz assim: E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi: eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que ti. Isso vamos levar essa principal. Mais simples possível. Diga comigo, diga: Deus, meu coração está aberto para receber a tua palavra. Senhor, que não seja aquilo que eu quero, mas o que preciso. Fala com a minha alma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para mim é um desafio muito grande estar aqui. Estar diante da irmã Jaqueline e a irmã Lúcia. Meu Deus. Jesus, Deus abençoe a vida de vocês, sabe? Amém. Deixou uma palavra para vocês de hoje. Deus abençoe todos. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe também. Deus nos abençoe poderosamente. Mas vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Percebi a ausência do pastor. Existe um abraço forte para ele, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de uma carta. E essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta é uma das cartas mais menores da Bíblia Sagrada. E essa carta, ela não é uma carta pastoral, de pastor para a ovelha. Essa carta também não é uma carta de liderança, de líder para os liderados. Essa carta é uma carta de amigo, de um amigo para um outro amigo. É uma carta pessoal de um amigo para um outro amigo. E essa carta, ela se encontra em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do amor. O pilar da fé e o pilar do perdão. E o tema para essa mensagem
é tudo por um legado fiel. Aleluia. Podeis repetir comigo? Tudo por um legado fiel. Talvez você se encontre se perguntando aí dentro de você se na Bíblia existe algum legado do amor, algum legado da fé ou algum legado do perdão. Tem sim. Primeiro, o legado do amor. João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, que não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda tem mais Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o legado que o nosso Deus, através do teu Santo Filho, nos deixou para que nós possamos praticar. E a Bíblia diz que este amor foi enxertado dentro de nós. E é por isso que eu te amo em Cristo Jesus, e é por isso que você também me ama em Cristo Jesus. Porque o próprio Espírito Santo enxertou em mim e enxertou em você este excelso amor. Segundo, o legado de fé. Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua alma preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, segundo o seu chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma fé. Então este é o legado que o Senhor deixou para nós. O legado da fé, porque no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Terceiro, o legado de perdão. Mateus capítulo 18, 21 vai dizer: então Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão se pecar contra mim? Até 7. Jesus olha para dentro da cara de Pedro e dá a resposta dizendo: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 devemos perdoar. Ou seja, quantidade incondicional. Não existe quantidade para que nós possamos perdoar nossos irmãos.
Repita comigo, Ágabo. Ágabo. Ágabo chegou até Paulo, sem pedir, pegou o cinto da cintura de Paulo e amarrou suas próprias pernas e também amarrou suas próprias mãos. E olhou na cara de Paulo e disse dessa forma: assim disse o Senhor, que quando você chegar dentro de Jerusalém, os judeus vão vir até você, vai te pegar e vai te entregar nas mãos dos gentios. E as pessoas que se encontravam perto de Paulo começaram a chorar. E Paulo, sem entender, disse para as pessoas que começaram a chorar, dizendo: por que vocês estão chorando? Aquebrantando o meu coração. Mas uma coisa eu quero falar com vocês: eis que eu estou pronto para ser preso. E também estou pronto para ser morto pelo nome do Senhor Jesus. Eu gosto de Paulo, porque a mesma disposição que Paulo tinha antes de conhecer Jesus, ele usa essa mesma disposição para poder pregoar o santo evangelho de Jesus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que muitas pessoas chegavam até Paulo e diziam: Paulo, seu ministério vai te levar à morte. E Paulo retrucava dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Pessoas chegavam até Paulo e diziam: Paulo, eles vão te matar se você continuar pregando dessa forma. Paulo, ele vai retrucar novamente dizendo: nem as alturas, nem a profundidade, nem o naufrágio, nem a nudez, nem a fome, nem a sede vai me separar do amor de Deus. Oh, glória. Aleluia. Do amor de Deus. Eu gosto de Paulo com essa indagação dele. E isso nós tiramos uma grande lição nos dias de hoje. Eu sempre gosto de frisar isso, porque em nosso meio mesmo está acontecendo isso. Cristãos abandonando a Deus por causa da prova que está passando. Cristãos abandonando a Deus por causa das perseguições. Mas ali, quando eu estava sentado, eu vi e começava a ler aquilo ali, Deus falando comigo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quantas pessoas estão negociando a tua coroa pelas coisas passageiras desta vida? Mas Paulo ensina aqui. Paulo, ele sempre se submetia a Deus e resistia ao diabo para que o diabo fugia dele. Quando você lê os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, que escreveu segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver a história de Jesus. Mas quando você entra nas cartas de Paulo, você vai ver o caráter de Cristo. Nos evangelhos você vai ver a história, mas nas cartas de Paulo você vai ver o caráter de Cristo. A intimidade que Cristo tinha diante de Deus. Mas o que me chama a atenção é que mesmo assim ele desceu para Jerusalém. Ele não se submeteu às perseguições que é causada pela morte. E eu quero dizer nessa noite que Deus, ele está à procura dos crentes corajosos. Ele está à procura dos crentes verdadeiros que vai para a batalha e bate de frente mesmo
aí. Meu Deus! Há uma avalanche de glória nesse lugar, aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia, Deus! Oh, meu Deus! Ele deixa Cesareia, sem entender o que iria acontecer. Ele não estava nem aí. Deixou Cesareia e desceu a Jerusalém. Aleluia, Jesus. Mas Atos dos Apóstolos vai dizer no capítulo 21 que quando Paulo chega ali, alguns judeus chegam até a Paulo e ainda se senta com Paulo, conversa com Paulo, e Paulo tem uma oportunidade de falar de Jesus para eles, e alguns creem no Evangelho e até aceitam. Isso é bom demais, sabe? Mas quando Paulo passa alguns dias ali, o que acontece? Paulo, ele vai ser pego pelos judeus. E os judeus pegam Paulo, arrasta Paulo para dentro de uma praça e espanca Paulo, a ponto dos guardas pretorianos virem, tiraram daquela muvuca, pegar Paulo no colo e levar até a fortaleza. E quando chega a fortaleza, Paulo, ainda todo espancado, machucado, ele ainda fala com os soldados: deixa-me falar, eu quero falar. Ele pede para poder os guardas parar para poder falar. E os guardas param. E Paulo se posiciona diante do povo e começa a dizer tudo aquilo, desde quando ele se converteu. Não vou falar por causa do horário. Então ele explica para o povo como que ele se converteu e o povo entende. E mesmo assim Paulo é levado para a fortaleza para ser julgado. E a Bíblia fala que Paulo ele é julgado, mas em meio ao seu julgamento, que não foi um, nem dois, nem três, foi vários. Em meio ao seu julgamento, a Bíblia diz que Paulo ele sempre estava ministrando a palavra de Deus. Paulo ele não escolhia ambiente. Paulo não escolhia pessoas para poder falar de Jesus. No meio do tribunal, diante do imperador, ele pregava o Evangelho de Jesus. Ele não temia o que podia acontecer com ele, ele estava pregando a palavra de Jesus. Mas só que a Bíblia diz que quanto mais ele pregava, mais ferozmente os imperadores ficavam nele. Então chegou o momento que Paulo deixou aquela reunião e foi para uma casa que estava alugada, e ali ficou dentro de 2 anos. E quando ele estava dentro do seu quarto, ele orando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus visitou Paulo. E quando Deus visita Paulo, Deus ele vai dizer dessa forma para Paulo: Paulo, assim como você está testemunhando ao meu respeito aqui em Jerusalém, convém que você também testemunhe ao meu respeito em Roma. Tem momentos que pessoas não vão compreender o propósito de Deus na tua vida, a ponto de chorar, ou de largar, ou dizer que você não vai. Mas quando Deus decreta um decreto, quando Deus decreta um propósito sobre a tua vida, não tem choro, não tem pirraça, não tem impedimento, não tem barreira nem muralha que impeça que esse propósito se cumpra. Por mais que há coisas que pessoas tentam fazer para que esse propósito não se cumpra, mas eu aprendi uma coisa: que quem dá a última palavra é Deus. E Paulo ele vai parar lá em Roma. Quando Paulo chega lá em Roma, Paulo ele é colocado dentro de uma outra casa, alugada. E aqui Paulo ele vai começar a escrever as cartas a Éfeso, a Filipenses e a Filemão. Mas quem era Filemão?
Filemão era um homem a qual, você lembra que eu falei que lá em Éfeso Paulo passou pregando a palavra? Ganhando almas para Jesus e constituindo igreja e colocando líderes para poder cuidar. E um desses líderes em Éfeso era Filemão. Filemão era um homem rico. Filemão era um homem piedoso. Piedoso no grego significa homem devoto a Deus. Era um homem cheio de amor. Era um homem cheio de fé. E um homem cheio de perdão para poder perdoar as pessoas. Mas esse homem, nessa época, Filemão, tinha um escravo. E esse escravo se chamava Onésimo. Mas neste momento, Paulo estava preso em Roma. E Filemão estava lá em Éfeso, juntamente com seu escravo chamado Onésimo. E Onésimo chegou um momento que ele traiu a confiança do seu senhor, Filemão. Ele roubou o seu senhor, Filemão, e fugiu para Roma. Por que Roma? Porque Roma era um país grande, onde vários escravos refugiados fugiam dos seus senhores para poder ir para lá. Porque lá, por ser um local grande, rebaixo, era difícil de acesso e encontrar esses tipos de escravos. Mas Deus é tão bom que essas pessoas chegou ao conhecimento das pessoas que Paulo colocou para liderar Éfeso em Roma. Essas pessoas pegaram Onésimo e levaram até Paulo, prenderam juntamente com Paulo na mesma cela. E aqui Paulo ele teve o privilégio de poder pregar a tua palavra. Paulo não olhou o ambiente, era cadeia. Quase todos os dias Paulo estava apanhando, tomando açoitadas, 39 chibatadas. Todos os dias esse homem era espancado, mas mesmo assim, ele pregava a palavra do Senhor. Esses dias eu estava na escola bíblica dominical. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi um rapaz falando assim: não tem como você não se compadecer das pessoas que estão vivendo do mesmo jeito que outrora você viveu. Não tem como eu subir um morro por aí e ver rapazes com armas na cintura ou na mão, com uma mochila cheia de droga, falando palavrões, ali no becos e vielas, traficando, e passar e não se compadecer com essas pessoas. Não tem como eu não interceder por esses escravos. Não tem como eu passar achando que eu sou o rei da cocada, achando que eu sou o cara batendo no peito e não se compadecer por essas pessoas, não parar a pregar o evangelho, orar por essas pessoas, porque nós temos que pregar o evangelho dentro e fora do templo e dentro e fora do templo. Verdade. Não ficar escolhendo lugares para poder pregar. Aquele ali eu vou pregar porque eu sei que ele vai me ouvir. Aquele ali eu vou pregar porque eu sei que ele vai parar para me escutar. Não. Deus, ele te confiou pessoas que ainda não conheceram o evangelho para você pregar para ele, que seja no teu emprego, que seja dentro da farmácia, aonde você colocar a planta dos teus pés, é necessário você abrir a boca de profeta e profetizar, orar e pregar o evangelho. Bora ver. Aleluia. Vai ter essa oportunidade que Deus está dando para essa segunda, e você ganha ela para Jesus. Paulo ele agarrou essa oportunidade, pregou para Onésimo, e Onésimo aceitou Jesus. Mas depois que Onésimo aceita Jesus, ele tem uma pendência. Então não tem como você ficar no evangelho escondendo pecado debaixo do tapete. Não tem como você estar no evangelho e fugir da vida dos outros. Não tem como você servir a Deus e servir a Mamon. Não tem como você servir a Deus e, aleluia, começar a caluniar os outros, começar a mentir para os outros, começar a prostituir, fornicar, fazendo coisas
vinha cometido na casa do seu senhor Filemão. Então ele se converte, sente no coração, senta com Paulo e começa a falar: Paulo, eu não suportei mais ficar escravo. Então eu vi uma chance de sair da escravidão, roubei meu Senhor e fugi para Roma. E aqui, pela graça do Senhor Jesus Cristo, me conduziu a essa prisão. E hoje eu estou diante de um homem de Deus. Aleluia! Vamos ler, irmãos, você parar para ouvir uma pessoa de Deus. Quem canta com presença, quem prega com presença, quem ora com presença. Porque é mais fácil substituir o pregador, substituir o cantor, substituir o professor. Mas a presença do Espírito, Meu Deus! ninguém pode substituir. Eita glória! Pode adulterar. Aleluia! Então Paulo começa a conversar com este homem. E eu imagino Paulo pegando o seu papiro, a sua pena, e escrevendo a sua carta a Filemão, dizendo: peço-te por amor a meu filho mesmo, que gerei nas minhas prisões, o qual ao longo tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é útil. Eu te tornarei a enviar a você. Paulo dizendo: eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Meu Deus! Se tens algum dano, Filemão, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo, escreva: Oh, Senhor! eu o pagarei para ti. Meu Deus! Se ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Meu Deus! Oh, Senhor! Aleluia! Irmãos, para Filemão, honesto é útil, porque ele roubou do seu senhor e ainda fugiu. E naquela época, se algum escravo roubasse o teu senhor e fugisse, fosse recuperado, eles pegavam uma letra F, esquentavam no fogo e colocavam na testa dele a ponto de marcar o F. E isso era uma preocupação para os ladrões naquela época, a ponto dessas pessoas serem mortas por este delito. Então, para Filemão, este homem era um homem inútil. Você lembra que outrora você também era inútil? Quando você ficava nas portas dos bares, quando nós ficávamos na boca de fumo, nas baladas, no baile funk, na roda de amigo, ficando até de madrugada com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha na boca. O diabo está olhando e está dizendo: não vai parar de cheirar, não vai parar de fumar, e só bebe no bar, enchendo a cara na cachaça. É daqui para pior, se não morrer. Mas Deus está olhando e está dizendo: Satanás, se ele faz o que faz na
tio não vai, a graça vai. Onde o melhor amigo, que ele falava que era seu melhor amigo, e falava que nós estávamos juntos até a hora da morte, ele não vai, mas a graça vai. Agora imagina eu, filho, e o que mais me chamou a atenção, foi que o mesmo que roubou o seu Senhor, que era inútil, agora está sendo útil porque se converteu. O próprio Paulo pega essa carta de Filemão e entrega na mão do escravo. Vai levar Filemão. Agora você imagina o coração daquele homem. Eu sei se ele me pegar, eu posso morrer, ser crucificado nos seus braços. Mas Paulo, imagina Paulo olhando para ele e falando dessa forma: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive. Aleluia! Glória a Deus! Imagina que ele saindo da levando essa carta até o seu Senhor que ele tinha roubado. Agora, quando ele chega até o seu Senhor, ele entrega essa carta. E ele começa a ler a mesma leitura que eu acabei de ler com os irmãos aqui. Você lembra que eu falei o tema dessa mensagem? Tudo por um legado fiel. Agora, no momento que ele está lendo-nos, ele está vendo que o que era inútil agora se tornou útil. Ele está vendo aquele que era escravo, agora se tornou filho. E o mesmo Senhor tem que receber ao escravo da mesma forma que estivesse recebendo Paulo. Meu Deus! Aleluia! Você sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já vi líderes. Umas aqui você já conhece, a pastora Ediana. O rapaz veio de Vila Valéria, aceitou Jesus, devendo os rapazes mais de 8 mil reais lá. Os rapazes de lá estavam procurando ele a ponto de querer arrancar a cabeça dele, aonde que pegasse ele. Mas sabe o que aconteceu? Ele chegou para ela, aceitou Jesus e anunciou com Onésimo o que ele tinha cometido. Ela pegou o seu carro, pegou a droga que ele tinha dado, botou ele no carro, foi lá na boca. Chegou na boca, ela falou dessa forma: você conhece uma coisa? Ele aceitou Jesus. E o que você pode fazer para que nós possamos quitar essa dívida? Ele olhou para ela e falou dessa forma: ele está na presença dela. E quando ele estiver na presença, a dívida está morta. Meu Deus! Mas no dia que ele saiu, acontece. Não sei se isso já aconteceu com pessoas aqui. Dívidas pendentes e procurar um líder e depositar nas mãos do líder que você fez, que você está passando, que pode acontecer antes de você ter aceitado Jesus. Isso aconteceu com Onésimo. Mas quando ele liga aquela palavra, no mesmo momento ele lembrou que ele foi amado primeiro para depois amar. Que ele foi perdoado para depois se perdoar. E o que mais me chama a atenção? Que ele lembrou desse versículo que dizia: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Você lembra que nós tínhamos uma dívida com Deus, e essa dívida nós não éramos capazes de quitar, porque Isaías vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão gravados para que eu possa ouvir, nem as tuas mãos acolhidas para que eu possa salvar. Foi as nossas transgressões que fez divisão entre Deus e os seres humanos. Então ele está
está lembrando que a sua dívida a qual ele devia foi cravada na cruz do Calvário. O erro que ele cometeu foi cravado na cruz do Calvário. Então ele se lembrou disso e teve que liberar perdão para Onésimo. Ele teve que amar Onésimo da mesma forma que Jesus o amou. Porque a Bíblia Glória diz a Deus. que Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Amou teu único filho para que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Dessa forma, quando Deus deu um recado para Adão e Eva: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Mas Adão e Eva desobedeceu e comeu do fruto, e por causa deste pecado a morte entrou no mundo. Mas eu imagino Isaías dizendo, aleluia, que Deus deu um grito no céu falando dessa forma: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Jesus se colocou de pé dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim para poder quitar a dívida que o ser humano Meu não Deus, pode quitar, para poder pagar o dote que o ser humano não pode quitar. Pregador, mas como que ele pagou? Dando um prato na cruz do Calvário. está consumado. Ou seja, está quitado. Glória a Deus. Você não deve mais ninguém. Glória a Deus. Deve para você. Obrigado, Jesus. Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Mas chama a atenção que nós, seres humanos, antes da cruz, estávamos caminhando para o inferno. Os nossos passos estavam sendo conduzidos para o inferno. Então Filemão entendeu que ele era escravo e se tornou filho. Então Onésimo também era seu escravo, mas se tornou filho. Ele tinha que receber com amor, fé e gratidão. Isso chama minha atenção, irmãos. Porque nós devemos amar as pessoas. Eu não consigo entender no mesmo ambiente, adorando o mesmo Pai, servindo o mesmo Pai, filho do mesmo Pai, não conseguir mostrar o seu próximo. É, não conseguir Deus. pegar a mão do seu próximo e falar: eu te ajudo a levantar, eu te ajudo você a prosseguir. O que a irmã Lúcia falou hoje lá na Zé. Nós devemos erguer as nossas mãos para poder ajudar aqueles que pararam no meio do caminho, que caiu, que voltou para trás, que é tudo do alto. Nós temos que se compadecer, nós temos que amar, ir atrás dele, pegar ele e trazê-lo novamente para a presença do Senhor. E se alguém te constrangiu, e se alguém fez algo com você, nós temos que aprender com Paulo, nós temos que aprender com Jesus, nós temos que aprender com Filemão a perdoar aquele que fez outrora algo com você. É necessário perdoar, é necessário amar, é necessário ter comunhão, é necessário ter isso no meio da congregação, porque sem união, a obra não anda. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a Deus por me sustentar. Glória a Deus. Para ver um pecador pregando a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Cristo Jesus possa abençoar na qualquer área que você está precisando. Ele possa abençoar, multiplicar e prosperar em nome de Jesus. Seja o Paulo, seja o Onésimo, seja o Filemão, porque até mesmo dentro das congregações existe escravo, crente escravo da pornografia, existe crente escravo da participação, existe crente escravo do adultério, existe crente escravo da fornicação, existe crente escravo da mentira, da vaidade, existe crente escravo, mas também